E hoje nós vamos falar sobre morrer em Cristo. O que isso significa? Eu recebo o pastor Leozão e Ricardo Embriani, que é teólogo. Bom dia, pastor. Bom dia, você. Tudo bem, Bom dia, Ricardo? tudo bem? E então, o que significa morrer em Cristo? Então, a gente propôs esse tempo acampamento, porque hoje tem muita gente viva, sabe? Muita gente vive em si mesmo. Então a gente fez essa proposta para uma coisa mais profunda, uma coisa mais de reflexão, né? A gente vive muito hedonista e uma coisa muito externa e pouco trabalho interno. Então, esse morrer, essa mudança da natureza, esse estar em Cristo, esse tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, essa nova natureza nos leva a um comportamento, né? Não por regras, mas de mudança interior. Então vai trabalhar nesse aspecto mesmo. Esse morrer. É morrer com aquilo que morrer em Cristo, é deixar morrer o velho homem e ressurgir esse novo homem que está em Cristo, com certeza. Uma outra visão ou a mesma visão, Ricardo? É uma mesma visão, mas com alguns pontos ainda que eu acho que devem ser tocados, porque a pessoa, quando ela chega para a igreja, num primeiro momento, ela não compreende, às vezes, que precisa de ter mudança na vida dela. E esse crescimento, essa intimidade, né? Porque o crescer é ir tendo essa intimidade, aumentando o relacionamento com Cristo. Então, é necessário algumas coisas para isso, como é que eu vou ter intimidade com Cristo, divindade, como é que funciona isso? A pessoa chega, às vezes, e não sabe dessa necessidade, como isso funciona. Então, um relacionamento maior através de oração, através da leitura da palavra, onde a gente vai gastar tempo com qualidade, lendo, procurando entender quais que são os preceitos do Senhor para as nossas vidas. Porque a hora que a gente vai descobrindo, por exemplo, como diz Paulo lá em Efésios, aquele que roubava não rouba mais. Então a pessoa vai tendo a vida transformada. Então o crescer em Cristo vai passar por essa transformação de vida, transformação de mente, mudança de atitude, mudança de caráter. É o crescer em Cristo aí, né? É interessante quando você menciona o que roubava não roube mais, o que mentia, né? Não passe a mentir. Dá impressão, não é que dá impressão, mas as pessoas entendem que então eu não roubando, matando, bebendo, fumando, então estou certinho com Deus. É isso que não pode ficar explícito. Parece que fica explícito assim. Então se eu não mato, não roubo, não bebo, não fumo, então eu estou legal. O evangelho é muito mais além do que isso. Porque a gente conhece pessoas que não matam, não roubam, não fumam, pagam suas contas em dias. É um bom cidadão. Sim. Mas bom cidadão não quer dizer que está salvo em Cristo. O bom cidadão não quer dizer que a velha natureza dele foi transformada. Então, esse morrer em Cristo é a mudança interna da velha natureza do velho homem. Porque senão a gente vai ficar muito em cima de regras e pessoas que têm um princípio bem estabelecido e quer cuidar da sua saúde e não quer ter problema com o SPC, vai fazer tudo isso. Claro. Mas isso não garante, isso não é o caminho para a salvação. Senão a gente cai no conceito de mérito, de eu fazer as boas obras, então eu estou bem com Deus, né? É tirar essa conotação, né? Então a gente fala assim, o seu namoro é santo. Né? O que a gente entende? Fala assim, quando as pessoas perguntam assim, o seu namoro é santo, o que as pessoas estão entendendo? Então que não transa. É esse reducionismo, essa coisa que vai inventando e reduz a santidade de Deus a um simples transar ou não. E a santidade de Deus é muito maior que isso. Né? Então esse reducionismo que hoje tem estabelecido, essas regras, né, como forma de salvação, não tem nada a ver. Não tem a ver essa mudança interior. É verdade. Agora, às vezes parece que a vida com Cristo é meio ascendente, sem dificuldades nenhuma, né? Pelo menos algumas pessoas pensam, vou aceitar Jesus, é Cristo, minha vida vai ficar assim, eu não vou ter problema nenhum. Mas como faço para, né, como que as pessoas podem fazer para lidar com as dificuldades que qualquer ser humano tem, que são as aflições? Acho que a gente estava até conversando ontem, a gente está falando sobre a questão da pluralidade. Sim. Então, várias portas se abrindo e cada uma com uma oferta melhor, ou supostamente melhor. Então, eu penso hoje tem porta para vários gostos. Então, e Jesus a Bíblia só apresenta duas portas, uma larga e uma estreita. Então, está aparecendo várias portas, então para vários gostos, e falar assim, vem para cá que vai dar certo, vai mudar e tal, mas não fala de dificuldade. Então, as pessoas hoje só querem benesses do Evangelho, né? E não fala que tem que haver uma transformação. Então, essa pluralidade que está havendo hoje no meio evangélico,
esses vários evangélicos que estão sendo pregados, é exatamente isso. É para tirar a cruz do centro, né? E falar que você, não, eu consegui, eu faço. Quando a pessoa fala assim, irmão, conta uma benção. O que ele vai contar? Ele vai contar que ele ganhou alguma coisa. Mas dificilmente você vai pedir alguém que fala, conta a benção. Não, repartir tanta coisa. Ninguém fala isso. Ninguém conta isso. Então, a gente está mudando o evangelho sutilmente. Então, é assim, vem porque a sua dificuldade vai acabar. Mentira. Primeiro, quem converte é só o Espírito. A alma, ela é transformada dia após dia, pela renovação da mente, em Romanos 12. Então, essa transformação de mente é exatamente para a cura dessa alma, do medo, dos complexos, das dificuldades, das amarguras, que a gente vem trazendo com as mazelas, a gente traz as mazelas do mundo. Então, hoje o Evangelho ficou uma coisa assim de ter, mas não tratar o ser. Por isso que as pessoas acham que vendo para Cristo não tem dificuldade. Aí é que tem, porque agora você encontra uma força contrária, que antes não tinha, claro, que era você era escravo, e agora você tem uma força contrária. Agora, não esquecendo que a Deus é maior, e a Bíblia diz que aquele que habita em você é maior do que aquele que habita no mundo. Agora, a questão de disposição, uma questão de querer mudar e usufruir dessa nova vida. A visão, às vezes, da bênção, e é interessante isso, né? Quando o Leozão estava falando aqui a respeito de tratar da bênção, como é que a pessoa vai dar o testemunho lá? Então, ela fala assim, eu fui promovido, tive um aumento de salário, por exemplo, tratando como bênção. E o que você vai fazer com esse aumento de salário que o Senhor proporcionou? Porque Ele está te dando um bocado, aí para você fazer o que com isso? Às vezes, a gente precisa pensar também qual que é a nossa motivação para trabalhar, porque segundo Efésios 4:28 vai falar que eu preciso repartir. Aí a pessoa não entende que, olha, Deus está me dando mais, eu estou tendo a possibilidade, a oportunidade de repartir, mas não vê assim como sendo uma bênção do Senhor. Acha que ainda entra naquele egoísmo. E como o Leozão falou aí, né, as várias portas que vão se abrindo e tal, ela esquece às vezes que Jesus falou que no mundo a gente vai ter aflição. No mundo, para o cristão, para o discípulo, o Leozão citou aí da pluralidade, porque ontem a gente estava conversando a respeito do livro lá do John Stott, né? Então no mundo eu vou ter aflição, no mundo eu preciso ter bom ânimo, porque eu vou ser confrontado, os meus valores, os valores que vão sendo transformados vão ser confrontados o tempo inteiro. O cristianismo, ele é uma contracultura, então eu preciso entender isso e viver isso. Então, no meu caminhar com Cristo, os baixos são bênção também, porque é no baixo que eu vou ter a oportunidade de demonstrar a minha fé, de viver a minha fé, de falar, não apenas falar, pregar aquilo que eu entendo como sendo verdade, mas viver aquilo de fato. Entendi. Então eu preciso ter essa consciência de que é uma oportunidade que eu estou tendo de praticar aquilo que eu estou pregando. E pelo fato do cristianismo, né, ser contra a cultura, a gente fica pensando que é difícil mesmo despojar do velho homem. Mas com certeza. Né? Não é fácil, essas pessoas pensam que não é Se o pecado fosse ruim... Vocês não pagaram o preço, né? Se o pecado fosse ruim, não tem nem problema não. É verdade. O pecado, ele atrai. O mundo está aí com várias ofertas justamente para alimentar esse velho homem. Então, nós temos que fazer essa busca intensa de Deus, essa busca intensa da palavra, que hoje a gente não tem muito tempo nem para ler a palavra, a verdade é essa, e poucas pessoas leem a palavra. Então, a gente precisa ter essa busca intensa. Então, esse morrer em Cristo, essa atração que o mundo coloca, é muito perigoso. Então, a gente não vai competir com a atração comum. Não tem esse negócio de competir. Se você quer mudança de vida, está Jesus. Às vezes a gente entra numa de competir com o mundo, não estou falando que não deva correr eventos, e lá nós teremos eventos também no acampamento. Sim. Eu digo, quando a gente entra nessa competição, evento por evento, a gente não foi chamado para isso. Nós fomos chamados para trazer uma mudança de vida, de dentro para fora, e que começa a partir da cruz. Então esses assuntos, esses temas que são reflexivos e que vale a pena pensar, porque a gente está vivendo um mundo muito hedonista, em busca do prazer. Então isso vai para dentro da igreja, e se isso não for tratado, aí vai ser mais um ponto de encontro. A gente vai para a igreja para encontrar com os amigos, a palavra foi joia, mas não houve transformação de vida. Então esse ponto reflexivo a gente tem que estar trazendo para as pessoas pensarem, com certeza. E agora no carnaval é a oportunidade, né, Leozão? Justamente. Que a gente tem aí 5 dias lá, né, as oficinas lá funcionam como oficinas, né? Isso. A gente tem 3 oficinas simultâneas, com temas separados, mas todos participam dessas oficinas. Entendi. Né? Então e um grupo menor, e as pessoas podem fazer pergunta,
né, a hora que a pessoa estiver lá palestrando, é exatamente para ter esse momento de não só ficar escutando. É para você questionar, para você perguntar, para você tirar suas dúvidas, interagir, principalmente interagir. Então, justamente isso. Então, a gente dá essa oportunidade das pessoas perguntarem, né, discordarem, né? Porque na oficina lá, num grupo menor, você pode discordar, não tem problema nenhum, desde que você traga um fundamento, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.